Glória a Deus, aleluia. Quem está acordado aí, diz um amém. Amém. Ô, glória. Está acordado mesmo? Vamos ver, né? Vamos ver, hein? Rapaz do céu, que bênção, irmãos. Irmãos, que alegria estar com vocês. Para os que não me conhecem, eu sou o pastor Lucas Rosa. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou pastor auxiliar agora. Na verdade, eu falei que eu sou de Campo Grande, mas eu ainda estou no velho hábito. Acabamos de nos mudar semana passada para Naviraí, uma cidade um pouquinho mais ao sul do estado do Mato Grosso do Sul, quase divisa lá com o Paraná. E estamos aqui com os irmãos sofrendo de calor, irmãos, porque hoje à tarde, irmãos, eu bati o olho aqui, irmãos, o meu negócio do clima aqui tá dizendo que tá 34 graus agora, ainda bem que tá de noite, né, irmãos? Tá fresquinho, né? Glória a Deus pelo ar-condicionado, irmãos, né? Aleluia, né? Glórias a Deus por você que é dizimista, que tem contribuído na casa do Senhor, né? Para que... Irmão, só tem ar-condicionado hoje aqui porque vocês têm dado dízimo, sendo fiéis no dízimos e as ofertas, amém? Só tem uma cadeira boa para sentar aí, essa porta só está aberta, né? Porque a igreja tem contribuído, tem honrado seus compromissos financeiros, né? Com Deus, tem sido obediente à palavra, né? Porque dízimo, ele não é... Primeiro, dízimo não é barganha, e você não está ali pagando uma mensalidade para Deus. O que você está fazendo, igreja, quando você dizima? Está sendo fiel, está sendo responsável com o mandamento bíblico, né? Deus não precisa do seu dinheiro, mas Deus, ele quer conhecer o seu coração e a fidelidade dele, amém? Então, ó, vou pregar sobre dízimo, já falamos de dízimo aí já. Meus irmãos, sou pastor lá da Igreja Batista Memorial em Naviraí, estou como auxiliar lá, trabalhando com jovens. Até agosto, eu e minha esposa estávamos como missionários da Convenção Batista Brasileira, né? Estávamos plantando uma igreja numa cidade colada em Campo Grande, chamado Terenos. Quem já ouviu falar de Terenos aí? Já ouviram falar de... Meu Deus do céu, tem mais gente aí que conheceu o Terenos. A irmã, rapaz, Terenos tá famoso, hein? A gente brinca, Terenos é pequenininho. Terenos tem... Na região metropolitana de Terenos, tem 8.000 habitantes, né? Aí diz que o município inteiro diz que tem 20.000 habitantes. Eu não sei onde está o resto, irmãos. Eu sei que tem 8.000 só ali no miolinho, né? Não vi o restante dos habitantes de Terenos. Mas estávamos lá plantando uma igreja, começando o ministério. Ficamos lá por 1 ano e 4 meses, até que o Senhor mostrou uma igreja que deveria ficar à frente do trabalho. E nós, na presença de Deus, entendemos que precisávamos deixar o trabalho e continuar com uma outra igreja. Então, outro pastor da mesma denominação, na mesma linha, pegou, assumiu o trabalho. E assim nós nos colocamos à disposição de um novo tempo de Deus. E Deus nos enviou agora lá, há menos de uma semana, estamos em Naviraí City, né? Estamos em Naviraí, lá para a honra e glória do nosso Deus. Como que é morar em Naviraí? Não sei, irmãos. Porque a gente mudou para a cidade na sexta-feira da outra semana. Segunda-feira a gente já estava pegando o voo para Cuiabá. O voo nada, irmãos. O voo tá ali o voo, o avião tá estacionado ali fora, ali, ó. Mesmo de carro. Dos naviraienses para cá deu 1.100 km, né? Eu sei que, né, rodamos um pouquinho para chegar aqui. De Campo Grande para cá dá 700, Naviraí para cá você aumenta mais uns golinhos aí. Mas, irmãos, que alegria estar com vocês. E além de ser pastor, eu tenho a misericórdia do Senhor de ter uma profissão como psicólogo. Então, o que paga o leitinho da Sofia, né, e o chicletinho e o negocinho que a gente põe no cabelo dela é a psicologia, né? Mentira, irmãos, quem faz isso é o Senhor, porque Ele que tem dado graças a nós, amém? Aleluia. Mas, dispensa, terminando esse momento de apresentação rápida aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, né? Lá em Lucas 24, versículo 13 até o 45. Você vai falar, meu Deus, mas esse povo lê Bíblia aqui, hein? Já veio o pastor Valdir aqui, meu Deus, já leu 3 capítulos. Esse povo gosta de ler Bíblia. Aí chega o pastor e a gente espera que o pastor leia ali uns 4, 5 versículos só. O pastor vai mandar ler um monte de versículo agora. Fica na paz aí, irmão. Fica na paz. Quer dizer que você tem que ler mais a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre não deixe o medo te paralisar. Inclusive, se você quiser me achar como psicólogo no seu Instagram, você pode digitar lá, não deixe o medo te paralisar, que você vai me achar lá, tá bom?
Mas o tema dessa mensagem hoje não deixa o medo te paralisar. O medo paralisa? Ou se paralisa. Eu trabalho especificamente com medo de dirigir, né? Eu sou o único psicólogo no estado do Mato Grosso do Sul que trabalha com intervenção prática. Então eu dou aula de direção para quem tem medo de dirigir. Eu desenvolvi uma técnica, só não lancei livro ainda porque eu sou preguiçoso para escrever, mas a irmã Deus já falou ali no fundo, irmãos, ó. A irmã já Aí, ó, a irmã, depois a gente conversa, irmã, vamos lá. Mas vamos ler juntos, né? Então vamos ler. Opa, tem que ligar aqui, senão não sai, mas tá ligado, só não tá passando. Fala comigo, câmbio. Não passou, bispo. O que eu faço com isso aqui? Desliga. Liga de novo. Ah, tá mudando ali? Não, irmão, tô mudando aqui, mas tá saindo. Não, ele tá saindo laser. Né? Isso aqui, mas mudando não dá mudando, não. Então o bispo vai me ajudar a passar. Oi. Essa é a Sofia, irmãos, né? Aqui, ó, tá vendo esse lacinho aqui? Pois é, psicologia, irmãos, ó. Mas vamos lá. Eu gostaria que vamos fazer uma leitura, ó, vou falar difícil, uma leitura responsiva. Cada um lê um versículo, pode ser? Eu vou puxar, tá? A minha versão, nós vamos ler Lucas, capítulo 24, do 13 até o 45. Eu falei o que para os irmãos? Não falei nada. Tá, Lucas 24. Nós leremos do 13 até o 45. Ok? Agora vai? Será que vai? Aê, rapaz! Palmas para o bispo, para a honra e glória do Senhor Jesus, que está nos ajudando ali. Você fala, cadê o bispo? Né? Cadê o bispo dessa igreja? Ninguém vê o bispo, fica fora do culto inteiro, né? Não prestou atenção. Irmãos, é ele que está trocando, é ele que está passando, né? Glórias a Deus, porque temos ali aquele... Irmãos, que mídia legal, hein? Né? Que news legal. Quem que achou esse news legal? Cara, fiquei ali... E a música do dízimo ainda? Você já vai dizimando assim, ó, né? Dízimos e ofertas, né? Você vai lá, né? Cara, que legal. Glórias a Deus pela vida do bispo. Mas vamos ler juntos? A minha versão, ela está na NVI, tá? Mas você pode ler na sua. Eu vou ler um versículo, alguém vai levantar, vai ler outro, assim vai. Ok? Não precisa levantar, não. Você pode ler em voz alta, tá bom? Eu vou ler o primeiro, tá bom? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Versículo 14. Oh, glória. 15. 17. 18. Ok, agora 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. 26 agora. Sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu a eles, e então o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. 32. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e seis. 37. 38. 'Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho?' 40. 41. 42. 43. 34. Ou 44, perdão. E disse-lhes... Vai lá, irmão, pode ler. Para terminar, 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Irmãos, eu não sabia nem que era culto de ceia. E já falou até de Jesus partindo o pão com seus discípulos, né? Queridos, hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou assim: ministra sobre a cegueira. Fala sobre aqueles que estão cegos. Eu falei, meu Deus, Deus, até tinha compartilhado com a apóstola, que é minha tia da minha esposa, minha tia do coração. Eu falei, tia, como é difícil quando você é um pregador de fora, que você quer trazer aquela mensagem alegre para todo mundo, e Deus te manda trazer uma mensagem de exortação. Eu falei, meu Deus, então dá graça, Senhor, dá graça, porque, né, eu sei que eu já sou amado pelos irmãos, amém? Ah, para, gente, eu vou ficar com vergonha desse jeito, né? Só porque hoje a gente estava fazendo os cálculos, tem mais ou menos 7 anos que a gente vem sistematicamente para Cuiabá, né? E hoje estamos aqui de novo, né? Faz 8 meses que a gente veio aqui na última vez, que foi no final do ano. Mas, queridos, eu queria pensar com vocês sobre algumas coisas. Quando pensamos em cegueira, quando nós pensamos em algo que tira a nossa visão, porque cegueira é aquilo que tira a visão, ok? Né? A gente tem que pensar e entender que nem toda cegueira é gerada pelo pecado. Porque, irmãos, eu fico pensando, os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles não conheciam Jesus?
Eles não estavam profundamente tristes porque Jesus havia morrido? E um deles ainda, o Cleopas lá, ainda foi meio grosso, falou, você estava onde? Onde você estava que você não ouviu a notícia de que Jesus morreu, foi crucificado? E que faz 3 dias que ele está morto. E aí o outro ainda falou assim, pois é, ainda pregaram uma peça na gente de manhã, 2 mulheres chegaram lá falando que viram um anjo, não viram mais o corpo do Cristo. Então nós estamos aqui aflitos, preocupados. O que eles estavam? Cegos, porque eles não conseguiam entender que do lado deles estava Jesus. Eles não conheciam a voz de Jesus? Não, eu me pergunto, eles não conheciam a voz de Jesus? Eles não conheciam a estatura de Cristo, o jeito de Cristo, o cheiro de Cristo, a fisionomia de Cristo? Como que esses homens não enxergavam Jesus? E ainda vamos um pouco mais adiante. Quando Jesus aparece aí para os 11, eles não enxergam Jesus ainda. Jesus aparece no meio deles, eles ficam com medo, eles como se tivesse aparecido um fantasma. E Jesus falou assim, gente, sou eu, calma aí, sou eu. Amigo, paz e amor, Jesus, eu aqui, entendeu? E Jesus falou assim, olha, pega aqui, ó, por acaso um fantasma tem carne e osso? Essa é a prova bíblica, tá? Só uma curiosidade, essa é a prova bíblica que Jesus não apareceu em espírito, né? Existem um grupo aí, uma denominação aí, né? Uma religião aí, que fala que os espíritos podem voltar e ficar se comunicando com os vivos, né? Jesus fala assim, não, pega aqui, ó, tá eu aqui. Jesus não apareceu em espírito. Jesus apareceu em carne e osso. E ainda para provar que ele estava vivo, ele falou assim, tem churrasco aí? Quem comeu churrasco hoje aí? Levanta a mão aí. Né? Domingo é dia de churrasco, né? Ai, ai. Né? Então assim, ele pediu um peixe. Não, porque se fosse um fantasma, o fantasma não ia precisar ter fome, não ia comer. Irmãos, e aí a Bíblia diz que naquele momento, quando ele parte o pão com os discípulos lá no caminho de Emaús, ele partiu o pão, abriu-se os olhos deles, e quando ele chega lá, ele come, né, com os seus discípulos, aí eles entendem, não, é Jesus, gente, é Jesus. Eu não sei se Jesus comia peixe de forma muito gozada, engraçada, porque Jesus devia ter um jeito, ou então Jesus tinha um jeito muito particular de cortar o pão, ou Jesus tinha um jeito muito particular de comer o peixe, porque os caras só entenderam que é Jesus pelo jeitão dele de comer. Como é que você é conhecido? Você tem alguma coisa que só você sabe fazer, um jeitão seu, né, sei lá, né? Tem gente que come peixe, não vou falar, tem gente na minha família que come peixe, e não sei, ele consegue comer o peixe jogando os espinhos pro lado da boca assim, né, ele vai separando dentro da boca, cara, não sei como que esse negócio, é mistério, gente. Quem consegue fazer isso aí? Ó, tem mais gente ali, tem mais gente com dom de língua ali, ó. Separar o peixe na boca assim com a língua, rapaz, é dom de língua isso aí, cara. É assim mesmo, né, irmãs? Pronto, aí, viu? A irmã ainda carteirou ali. Aí, né? Enquanto tá eu lá, ó, separando os espinhos lá. Não deu não, irmão? Não deu não? Você não tem dom de língua, então? Não, então não. Mas, irmãos, isso nos leva a entender que a cegueira não é só pelo pecado. Mas leva-nos a entender também, mas que toda a cegueira tem a ver com uma fraqueza humana. O que estava acontecendo com os discípulos ali? Eles estavam tristes. E eu ainda digo mais, eu acho que eles estavam com medo. Se crucificaram Jesus, e agora? Vão fazer o que comigo? Que estou dizendo que eu sou seguidor de Jesus. O que esses 2 discípulos estavam fazendo indo para Emaús? O que estavam fazendo os discípulos lá, os 11 lá, fechadinho num cantinho, escondidinho lá? Que para Jesus achar os caras, Jesus teve que se teletransportar lá, porque a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles. Isso é um outro mistério bíblico, tá? Jesus estava em forma humana, estava em corpo humano, estava, mas Jesus também aparece, no meio deles. Irmãos, Jesus andou sobre o mar, Jesus multiplicou pães e peixes, não era difícil Jesus também, aparecer ali no meio deles, e nem jogou. Lembra quantos aqui são daquela época que tinha lá os ninjas que jogavam o negócio no chão assim, saía aquela fumaça, o cara sumia, e de repente, sabe aquelas coisas assim, mas Jesus ainda é mais, cara, você viu que Jesus, o negócio é diferente, de repente ele está lá no caminho de Emaús, e de repente ele aparece lá, com os discípulos lá. Então eu quero que você entenda, que quando você estiver com medo, quando você estiver fraca, quando você estiver triste, angustiado, porque o dinheiro não deu para pagar a conta, você está fortemente
tendenciado ou tendenciada a não ver Deus. Porque assim, irmãos, isso acontece com o pastor também. Não sei se é só com os pastores lá do Mato Grosso do Sul. Talvez não acontece com o apóstolo e nem bispo. Também está num nível mais elevado, não está não, tia? Como é que é? Quando, né, é assim, né? Quando está angustiado, vê Jesus ainda mais limpo, mais Ultra HD, né? Ultra HD, né? É assim, né? Mas, irmãos, é claro que não. Quando nós estamos angustiados, preocupados, aflitos, nós teremos dificuldade de ver Jesus. Porque a nossa carne é fraca. Porque quando nós estamos passando perrengue, a primeira coisa que a gente faz é deixar de dar o dízimo. Porque a gente para de ter fé. Porque quando a gente está passando perrengue, a primeira coisa que a gente faz é parar de orar. Mas Deus não me ouve, então por que eu vou ficar orando? E aí a cegueira vai vindo. Então a cegueira não vem só por causa do pecado, ela vem pela nossa condição humana. E muitas vezes a cegueira é causada no coração do discípulo por causa do medo. Por isso que o nosso tema é: não deixe o medo te paralisar. Porque a tristeza, ela caminha junto com o medo? Muitas vezes caminha. O que pode causar medo no coração do homem? A violência. Você tem medo de ser assaltado aí? Você dorme com 40 cadeados na porta? Você dá 40 voltas em volta do carro assim para ver se ele está bem trancado? Quem faz assim? Tipo, sabe aquele cara que tem que checar 2, 3 vezes se a maçaneta está fechada? Quem faz assim? Vamos orar para Deus curar o toque essa noite, amém? É o transtorno obsessivo compulsivo, né? Mas a violência, o desemprego, ficar sozinho ou então não ser amado por alguém gera medo? Gera. E o medo faz a gente não ver Jesus? O medo faz a gente não ver Jesus. Não dar conta de sobreviver, medo da doença, medo de ficar com câncer, medo, traumas emocionais impedem a gente de ver Jesus? Pois é, irmãos. Só que também eu ter muita expectativa também me impede de ver Jesus, sabia? Eu estou com uma expectativa muito elevada sobre algo. Eu falo: não, Deus, pode deixar que eu já sei o caminho, fica aí que eu vou fazer sozinho. E eu paro de ver Jesus. Irmãos, o medo, ele causa a cegueira no nosso coração. O medo, ele faz com que a gente pare de caminhar em direção daquilo que Deus mandou. Os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia não fala que eles estavam fugindo. Mas o que eles estavam fazendo indo para Emaús? Talvez eles estivessem com medo. O que os discípulos estavam lá, os 11, né? Os 12 não, os 11, porque um já tinha, né? Os 11, por que eles estavam escondidos, irmãos? Porque o medo estava no coração deles. E o texto diz por diversas vezes, eu vou ler para vocês aqui, primeiro lá no caminho de Emaús, o versículo 16, diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A Bíblia não fala que Jesus impediu eles de reconhecê-lo. A Bíblia não fala que foi Jesus que fechou os olhos deles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. O que está impedindo os seus olhos de ver o que Deus quer fazer na sua vida? O que está impedindo você do milagre chegar na sua vida? O que está impedindo você de dar glória a Deus e ver acontecer as proezas do Senhor na sua vida? Porque, irmãos, você me desculpa, só vê milagre quem é servo de Deus. Porque você pode ser curado e não valorizar aquilo que aconteceu na sua vida. Porque você pode ser promovido no seu trabalho e você não perceber que foi Deus que abriu uma porta de trabalho para você. O que está te impedindo de ver o agir do Senhor? É o medo? É a angústia? É a frustração? Ou então é o seu orgulho, a sua soberba, né? Então, irmãos, nós precisamos, se há, e aí eu vou jogar para todo mundo, será que eu e você hoje não estamos cegos para alguma coisa que Deus está tentando mostrar? E eu ainda digo mais. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me falou assim: fala sobre medo. Fala sobre medo. Como é que está o seu coração? Qual que é o seu medo? Se o Espírito Santo me mandou falar sobre medo hoje, é porque tem pessoas aqui essa noite que o medo está paralisando.
Que o medo, mas nessa noite vai ter libertação, amém? Porque Deus não fala só pra gente ficar sabendo. Irmãos, Deus não fica revelando nada pra eu ficar, Deus revela as coisas pra mim pra eu ficar sabendo primeiro, porque eu sou mais importante que todo mundo. Não! Deus revela isso porque a gente toma providência. Se você sonhou com alguém, foi um sonho que Deus está revelando algo, meu irmão, vai lá e fala para essa pessoa, ora por essa pessoa, entende? Se Deus revelou algo para você, Deus está te comprometendo com essa pessoa. O Espírito Santo me usou, né, tia, né, apóstolo, esses tempos atrás para revelar algumas coisas, e eu tive que me comprometer em oração, em jejum, pela situação que o Espírito Santo revelou a nós. Eu falei, tia, não, vou, falei assim, eu preciso buscar clareza, o que o Espírito Santo quer que eu faça sobre isso. Mas eu já tinha clareza, eu tinha que orar e jejuar por aquele propósito. Então, irmão, se Deus revela algo no seu coração, e Deus está revelando para nós essa noite que Deus quer tratar o medo, Deus trouxe até um povo de Sinop hoje aqui para falar sobre medo. Irmão, será que não é o medo de separar o peixe lá do espinho do peixe? O irmão está com medo, vai que Deus quer tratar isso no irmão hoje. Mas o que Deus vai tratar no seu coração hoje? Então começa a sintonizar, porque essa palavra é para você, amém? Essa palavra não é para aquela pessoa que faltou o culto hoje, não. Né? Foi pro pastor José Arruda, porque ele veio hoje no culto, né? Fiquei sabendo, estava uns 30 dias sem vir, né? 22, não aumenta não. Não é por causa do trabalho dele, não, é para ele essa palavra, né? Deus trouxe um Campo Grandense para falar para ele. Não, irmãos, é para você, é para mim, amém? Qual é o medo? O que pode estar travando eu e você de enxergarmos o que Deus quer fazer? Irmãos, porque nós não avançamos, nós não caminhamos, porque nós não conseguimos reconhecer o que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes Deus está te mostrando, Deus está abrindo porta, ou então Deus está te direcionando, Deus está usando pessoas para falar com você, e você não consegue sair do seu lugar, porque você não consegue enxergar. Porque talvez você tenha medo de se lançar na presença de Deus e permitir que Ele faça em você o querer dEle. Às vezes a gente fica segurando Deus. Não, Deus, não estou pronto ainda não. Não, Deus, não é minha hora ainda não. Está repreendido em nome de Jesus. Se Deus falou que a hora vai, faz. Se a porta está aberta, passa por ela em nome de Jesus. Igreja, nós precisamos avançar e caminhar. E os discípulos estavam paralisados. Se Jesus não tivesse aparecido para eles, até hoje o evangelho estaria morto, estaria parado lá em Jerusalém. Mas Jesus precisou tirar eles do buraco deles. Jesus quer tirar você do seu buraco. Jesus quer fazer com que você veja o agir dele. Qual é a situação que está te limitando hoje? Em nome de Jesus, para de ter medo, lança na presença do Senhor, lança um propósito, começa a orar, começa a jejuar. Começa a clamar a Deus e Deus vai fazer acontecer. Se você começar a orar, pode colocar meu nome, você vai fazer, Deus, o Senhor usou aquele pastorzinho lá de Campo Grande. Pastorzinho não, porque eu tenho 2 metros de altura, vocês já observaram, é que a distância dificulta o negócio. Mas o Senhor usou aquele pastorzão lá de Campo Grande para falar, Deus, o Senhor usou aquele guri. Então Deus, você tem um negócio comigo, Deus. O Senhor falou que o Senhor ia me libertar desse medo. E essa noite eu tomo posse da libertação, amém? Você toma posse? Então fala assim, eu recebo em nome de Jesus, eu tomo posse em nome de Jesus. Queridos, quero dizer para você, quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falou assim, filhos, fiquem firmes. Filhos, fiquem firmes, porque os discípulos não estavam firmes. Se duvidasse, eles iam vacilar, eles iam abandonar a fé, como muitos abandonam. Você conhece alguém que largou a igreja, que parou de ir na igreja? Irmãos, hoje eu fiquei muito triste. Eu vi um colega de seminário, fez teologia comigo. O cara estava, graças a Deus, ele ainda estava, pelo menos ele estava com a mulher dele. Mas ele estava lá segurando uma latinha de Brahma, num evento de pagode que teve lá na cidade. Lá. Eu falei assim, meu Deus do céu. Irmãos, eu me entristeci, eu orei por ele. Eu falei assim, Deus, não acredito que o fulano está assim, Deus, tem misericórdia. Irmãos, mas o que faz uma pessoa parar de ver Deus? O que faz você, talvez, desistir da sua fé? O que faz você... Que é fácil a gente julgar o outro, tá? Vamos parar de tacar pedra no telhado dos outros. Vamos olhar para o seu telhado. O que está impedindo você de caminhar? Queridos, caminhar é um exercício de fé. Caminhar em Deus é um exercício de... Vamos fazer de novo, tá? Para ficar bonitinho, tá? Caminhar em Deus é um exercício de... Quando a gente não está vendo, qual é a forma que a gente caminha? Se eu não estou vendo, eu vou tateando as coisas, ou eu vou ouvindo.
Como que o cego faz? Ele vai andando com a bengalinha dele lá, ele vai batendo, né, nas coisas. Só que é muito interessante que uma estratégia que o cego usa, ele vai batendo nas coisas também para saber mais ou menos onde está a quina, parede, poste. Não, quem já viu isso daí? Né? Vamos ler ali, ó. Se não vemos, podemos ser guiados pela voz. Então nós precisamos seguir a voz de quem? De Cristo. Enquanto caminhamos por fé, não vemos o caminho, mas somos guiados pela voz do Espírito Santo. Rapidinho, abre sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 12, versículo 11 e 12. Vou até pedir, o bispo pode projetar para nós, bispo? Fica mais fácil, né? Lucas 12, versículo 11 e 12. Eu estou na NVI, tá, bispo? Se você conseguir pôr para mim na NVI. Olha o que Jesus fala para mim e para você quando nós formos perseguidos ou quando estivermos passando por alguma dificuldade. O texto diz assim: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes, das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão. Versículo 12. Pois naquela hora quem ensinará o que deverão dizer? É só quando o negócio estiver apertado? É só quando a perseguição estiver sobre a igreja? Não. Abre aí, bispo, para mim, por favor. 1 João 2, 26 e 27. 1 João, capítulo 2, versículo 26 e 27. Se você puder, anota no teu celular aí. Você vai ler esse nome de Jesus em casa. Vai meditar depois. Diz assim, ó. Escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Tem gente tentando enganar você aí? Tentando passar a perna? Ou tem alguma situação na sua vida que está tentando te enganar? Cadê os paranoicos aí que acham que estão te perseguindo, que estão tentando puxar a sua cadeira no serviço lá? Entende? Mas o texto diz assim: quanto a vocês, quem já foi batizado no Espírito Santo? Deixa eu perguntar, vamos ficar mais fácil. Às vezes você fala assim, às vezes você pode ser um batista tradicional que nem eu. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já foram batizados nas águas aí? Levanta a mão. Nas águas, ok. Né? Nós, batistas tradicionais, nós entendemos que quando nós saímos da água, nós recebemos ali o Espírito Santo também. Assim como aconteceu com Jesus, quando ele foi batizado, ele olhou para o céu, o que tinha sobre ele? O Espírito do Senhor, né? Ok, beleza, mas isso aí não vamos entrar nessa seara não, que, né? E aí, quem tem o Espírito Santo, tem sobre você o quê? A unção. Se você tem a unção, olha o que o texto diz: a unção que receberam dele permanece em... E não precisam que ninguém os... Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de... Está escrito todas as coisas ali? Será que a sua Bíblia também está escrita? Depois você vai ver, tá? Permaneçam nele como ele os... Então, se eu quero ouvir a voz do Espírito, eu preciso permanecer nele, amém? Eu preciso de um corajoso aí. Quem pode me ajudar numa dinâmica agora? O Luiz, pronto, eu olhei pro Luiz, eu já vi. Levanta aí, meu irmão. Levanta aí, meu irmão. Cadê? Pera aí, Luiz. Eu vou precisar que alguém ajude o Luiz, tá bom? Deixa eu pegar um negócio aqui. Eu gosto das dinâmicas, vocês sabem, né? Pera aí, calma aí. Psicólogo, irmãos. Psicólogo gosta de dinâmica, né? Deixa eu pegar um negócio aí. Luiz, você vai ficar bonito com esse negócio aqui, cara. Por favor. Vem cá, Esse homem bonito, não enxergar nada, você vai levar ele lá fora, beleza? Tudo bem? Ele não pode enxergar o caminho. Eu mandei a pessoa errada pra fazer, porque ela vai deixar frouxinho, né? Ai, gente, meu amor, você tá enxergando alguma coisa? Não, amarra aí, irmã, por favor, por gentileza. Deixa o guri amarrado. Amarra o guri, ó, pegou aí, irmã? A palavra profética. Amarra o guri, irmã, não deixa escapar não, irmã. Eu acho que é você que tem que amarrar, porque eu vi ela ali é ponta firme. Você tá ponta firme, Luiz? É mesmo, não deixa... Depois você amarra a guria, filho. Vai lá, leva ele lá fora, deixa ele lá, né?
Vai lá de baixo, leva ele lá de baixo daquela outra telha lá, tá? Que eu vou fazer um combinado com o povo aqui, tá? E aí, quando eu pedir pra você entrar, você vai entrar, tá bom? Beleza? Ele não sabe o que a gente vai fazer, tá bom? Pra onde? O Luiz, ele vai ter que vir aqui em direção a um prêmio. A gente está lutando uma jornada, um prêmio, né? Então, só que no mundo, às vezes, a gente fica meio cego, ok? Ó, vocês estão vendo dinâmica, quem tá pegando aí, ó. Pra sentir de tudo, pá. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar o Luiz. Mas aí a gente vai tentar ajudar o Luiz, ok? Todo mundo vai ajudar. A gente vai ficar em pé e a gente vai dar o comando pro Luiz o que ele precisa fazer, ok? Pode ser? Vamos lá? Então, tá bom, então fique em pé. Você vai dar uma virada no Luiz aí, ok? Gira o Luiz aí. Beleza, beleza. Você vai ajudar o Luiz a chegar até a porta, ok? Agora, peraí. Vai falando pra ele. O espaço que tem que fazer. Vai lá. Solta dela, Luiz, solta dela. Solta as costas dele. Vai. Cuidado, Luiz, cuidado. Vai, Luiz, vai. Ajuda ele, igreja, vai lá. Fala, manda ele. Vai lá, vai. Não, vamos lá, ajuda ele, igreja, ajuda ele, vamos lá. A sua outra esquerda, não, essa aí mesmo. Vai tropeçar nos visitantes, meu Deus do céu. Olha lá. Aê! Peraí, não tira. Ainda não tira não, Luiz. Luiz, pega nisso aqui, ó. Estenda sua mão. Estende a mão, Luiz. Pega, tá vendo que tem um negócio aqui embaixo, né? Pega na mão. Segura. O que você acha que tem aí dentro, Luiz? Rapaz, o guri é bom, hein? Por favor, pode tirar a venda dele agora aqui. Luiz, só porque você foi corajoso, cara. Você ganhou uma caixa de bombom, viu, cara? É, rapaz. Só que agora você já sabe que você ganhou uma ajuda, hein? Você vai saber com quem que você vai dividir agora, hein? Fica a dica depois, tá? Não, brincadeira. Gente, pode sentar aí, igreja. Gente, Luiz, foi fácil, Luiz. Deixa eu entrevistar o Luiz. Pode sentar aí, Luiz. Luiz, foi fácil? Qual foi a parte mais difícil, Luiz? Você não consegue ver nada, você fica com medo. Você fica com medo de cair. Tropeçar. Foi mais fácil lá fora ou aqui dentro? Aqui dentro. Aqui dentro foi mais fácil? Foi. Por que você achou que era mais fácil aqui dentro? Porque todo mundo ficou ajudando. Todo mundo ficou ajudando, né? Mas talvez se tivesse alguém ali tentando sabotar. Não, é esquerda, não, é direita, né? Seria fácil também ou não? Se tivesse alguém tentando te zoar aí, te atrapalhar. Mas na vida a gente encontra pessoas que dão conselho errado. Mas a gente tinha que ser rápido por causa da dinâmica, o tempo da pregação. Tem ceia ainda, irmãos. Eu não ia colocar. A ideia era dividir, sabe? Um grupo aqui dá um conselho e outro grupo lá dá outro. Mas, irmãos, a verdade é que quando nós não podemos enxergar, nós precisamos aprender a confiar. E se nós precisamos confiar, em quem você vai confiar? No Google?
no seu Instagram, você vai confiar no seu influencer lá. Fiquei sabendo que uma pessoa da igreja hoje tem 19 mil seguidores. Eu falei, meu Deus, nem eu tive 19 mil seguidores quando eu tive banda. Não fica vermelho não, irmão. Tá ali, ó, a pessoa tá ali, ó. Né? Mas, irmãos, eu quero dizer para você, bispo, volta para mim no slide lá, por gentileza, meu amigo. E aí eu vou caminhando rapidinho aqui para finalizar essa mensagem. Meus irmãos, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nem sempre vai ser fácil as coisas. Nem sempre as coisas vão estar tão simples. E às vezes você não vai ter ninguém para te ajudar. Eu aposto que se eu mandasse o Luiz vir lá de fora, sozinho para ele chegar aqui na frente, ele já tinha caído, tropicado, batido, entrado no banheiro, né? E ele não teria chego aqui. Mas quando nós não podemos ver, nós podemos ouvir. Deixa eu dizer para você, quando você não estiver vendo solução, quando você não puder mais ver solução, ouça a voz do Espírito Santo, amém? Eu ainda diria para você, para de olhar para as coisas e seguir só pela voz do Espírito. Porque o que está lá em Hebreus 11:1? O que está em Hebreus 11:1? Quem pode ler para mim? Hebreus 11:1. Quem pode ler? Hebreus 11:1. Hebreus fica onde? No Antigo Testamento ou no Novo? Aí o cara pergunta, né? Hebreus parece que é Velho Testamento, né? Tá, Hebreus 11:1, rapidinho. Quem pode ler para mim? Ó, nós não vemos, mas nós temos esperança que aquele que prometeu vai fazer. Quero dizer para você, eu não sei qual que é o medo que você está passando na sua vida, mas hoje, em nome de Jesus, para de ouvir vozes alheias, para de se guiar pelo noticiário, em nome de Jesus. Para de olhar para a economia, para de olhar para o problema que está acontecendo, para de olhar para os fofoqueiros, para de olhar para a macumba que tentaram fazer para você. Para, em nome de Jesus, caminha pela voz daquele que te chamou, e quem te chamou se chama Jesus Cristo, amém? É Ele que te chamou, Ele que prometeu, Ele que falou que você estaria com Ele, aleluia. Enquanto você não caminhar por fé, você vai ficar patinando. Mas Deus está mandando você, vai igreja, caminha, porque quem chamou vocês, quem que te chamou? Foi o pastor Lucas, foi o bispo, foi o apóstolo, quem te chamou para você estar aqui essa noite? Jesus te chamou, porque quem tirou você da morte e te trouxe aqui é Jesus Cristo, e quem vai tirar você do medo, da angústia que você está hoje? Só tem uma pessoa, irmãos, Jesus Cristo, e você precisa caminhar por fé, amém? Você vai parar em nome de Jesus de caminhar pelas coisas que você vê, pelas notícias ruins que se espalham, em nome de Jesus, para com isso, começa a ouvir a voz de quem importa, e a voz de quem importa é a voz do Mestre, amém? Amém? Você crê nisso? E para terminar, eu quero chamar você a atenção de duas coisas importantes. Na verdade, uma. Deixa eu passar aqui, né? Você... Vamos ler. Eu preparei o slide, vamos ler o slide. Permaneça naquilo que Deus te ensinou. Eu pergunto, você tem aprendido alguma coisa? Você tem aprendido alguma coisa no caminho? Deus tem te ensinado alguma coisa? E sobre esse não ficar ouvindo as coisas, deixa eu falar algo para você. Só um conselho para a igreja. Para de ficar buscando resposta do pastor. Para de ficar buscando resposta do profeta, da profetisa da igreja. Para de ficar buscando resposta dos irmãos do ciclo de oração. Sabe por quê? Quando você ficar esperando, ficar dependendo por pessoas, você nunca vai conseguir ouvir a voz do Mestre. Nós temos um monte de pessoa raquítica dentro da igreja, crianças, imaturos na fé, porque não aprenderam a ouvir a voz de Deus. Porque ficam esperando que alguém revele para ele. Toma vergonha na cara, meu irmão. Toma vergonha na cara, minha irmã. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, toma vergonha. Toma vergonha. Alguém faz aqui em mim? Toma vergonha, moleque.
né? Você precisa ouvir a voz de Deus. E para você ouvir a voz de Deus, você precisa permanecer na voz dele, na palavra. Quem que é a voz de Deus, irmãos? É a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, amém? Queridos, a cura vem pela comunhão. E aí nós estamos indo para o final. Jesus pergunta para eles: o que vocês têm discutido enquanto caminham? Igreja, agora eu vou perguntar para a igreja do Senhor Jesus na face da terra. A igreja está caminhando para que direção? A igreja está discutindo o que hoje? Essa igreja aqui está perdendo tempo discutindo o quê? Eu vou até usar vou até reforçar a expressão. Está perdendo tempo discutindo o quê? Sabe, no momento da ceia, se você ler um pouquinho antes ali no livro de Lucas, quando Jesus está com eles na última ceia, os discípulos têm a coragem de perguntar para Jesus quem que ia ficar à frente. Quem que ia ser os principais. Irmãos, a gente fica perdendo tempo se o cara é pastor, se não é pastor. Ah, porque ungiu o bispo, não ungiu. Ah, levantou como profetisa, não me levantou. Irmão, que ignorância, gente. Que besteira. Em nome de Jesus, para com isso. Sabe por quê? Para ir para o inferno você pode ir com título ou sem título. Se você não tiver com Jesus no seu coração, você vai para o inferno com título ou sem título. Agora o que você precisa para ter uma vida reta, segura, firme na presença de Deus não é título, não. A gente fica preocupado com quem é maioral dentro da igreja. A gente fica preocupado com quem vai mandar mais o mandamento. A minha igreja tem 200 membros, a sua tem quanto? Isso é papo de pastor, viu? Isso acontece com os pastores batistas, sabe, da Convenção Batista Brasileira lá do Mato Grosso do Sul. Isso não acontece aqui em Cuiabá, não, entendeu? Ainda mais com o povo avivado, que nem vocês, entendeu? Não, isso não acontece aqui, não, entendeu? O calor de Cuiabá queima toda inveja no coração do povo. Ele aniquila toda fofoca no coração do povo. Nem consegue chegar no coração. Quando Satanás lança a flecha lá inflamada, ela queima antes de chegar lá. Só pelo bafo. Irmãos, o que você tem discutido que tem tirado você do foco? O que mais você fica repostando no seu Instagram, no seu Facebook, né? No Instagram não reposta nada. Mas o que você fica repostando por aí? Ouça a voz de Deus. E para finalizar, eu falei que ia finalizar, eu vou finalizar umas 40 vezes já, né? Venha para a mesa. Porque o que é o lugar que traz cura? A mesa. Quero chamar vocês a atenção. Os discípulos no caminho de Emaús, qual foi o momento que os olhos deles se abriram? Na mesa. Os 11, qual foi o momento que os olhos deles se abriram? Na mesa. A mesa significa comunhão. Sabe quem que preparou a mesa para nós? Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, o que a promessa bíblica diz? Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe, tem duas palavrinhas no grego que fala a respeito de chamados. Se você ler, não precisa fazer isso agora não, se você ler Hebreus ou Efésios no capítulo 1, lá no versículo entre o 23 até o 27, ele vai falar que nós fomos chamados. Existem duas expressões no grego. A primeira é eclesia. Quem sabe o que significa eclesia? Ou eclésia? Eclésia, né? O nome igreja que nós temos aqui, a igreja IBCC. Igreja no grego significa chamados para fora. O que você está fazendo aqui dentro? A segunda expressão no Novo Testamento sobre chamados é uma palavrinha diferente, que ela fala sobre um convite. É um chamado também, é um anúncio, é um convite. Mas esse convite é para a mesa. É o convite para um banquete. Jesus te chama para duas coisas. Você ir anunciar às pessoas e você chamar essas pessoas para o banquete. Porque é no banquete, é na mesa que há cura. Sabe quando você vai ser curado daqueles seus problemas carnais lá de pecado que você fica sempre lutando? Quando você estiver à mesa. Não é quando você vai estar comendo aqui, ó,
a ceia não. Até mesmo porque a Bíblia diz que quem comer indignamente do pão e beber indignamente do cálice, ele é culpado do sangue do corpo de Cristo. Mas a mesa significa estar sentado com Cristo. Qual é o momento que a gente tem mais comunhão? Não é na mesa? Como que a gente... Irmãos, é uma coisa engraçada, né? Você já viu que você que faz aniversário, você comemora como? Fazendo um bolo. Bolo tem a ver com comida, não tem? O que tem a ver felicidade com comer? Mas a gente gosta, né? E você chama qualquer um para entrar na sua casa e comer com você? Mas Jesus chamou você para sentar na mesa com Ele. Porque quando nós estamos na mesa com Cristo, os nossos olhos se abrem. Quando nós estamos sentados na mesa com Cristo, nós vemos o sobrenatural de Deus acontecer. Quando nós estamos assentados na mesa com Cristo, o nosso medo vai embora. Quando estamos assentados à mesa com Cristo, a comunhão gera cura e a comunhão gera vida, a comunhão gera esperança. Não é só a comunhão com Jesus, não. Porque quando você está na mesa com Cristo, você está sentado na mesa com todos os filhos e filhas dela. Você precisa, em nome de Jesus, entender, se você não está na comunhão com Jesus, se você não está na comunhão com seus irmãos, para de fazer picuinha na igreja. Para de fazer fofoquinha, para de brigar por quem vai servir a ceia, quem vai dirigir o culto, quem que vai ficar na porta, quem está na escala A, B ou C. Ah, porque não me colocaram para nenhuma coisa na igreja, nenhum monte de ministério, ninguém me chama para nada. Para com isso, fica na comunhão, porque Satanás quer tirar você do meio da igreja, do meio do corpo de Cristo, tirando você da comunhão. A estratégia de Satanás é simples, irmãos, é separar você do bando. Como que um leão pega a sua presa? Se tiver lá, sei lá, vamos pegar aí, sei lá, um boi. Meu amigo, se o leão tentar, uma onça, porque a gente está no Pantanar, né? Se a onça tentar entrar no meio dos boi lá, ele vai conseguir pegar algum? Não, porque ele vai ganhar coxa, chifrada, porrada. Mas se ele conseguir separar um, deixar ele sozinho, o que acontece? Aí, bau. É assim que Satanás quer fazer com você. Então para de sair da comunhão. Não saia da comunhão. Amém? Amém? Você recebeu essa mensagem aí? E para concluir, às vezes Deus fecha a sua visão. Preciso dizer isso para você. Às vezes Deus precisa fechar a sua visão para você aprender algo novo com Ele. Às vezes não está na hora. Eu preciso dizer isso para você. Às vezes não está na hora de você receber aquela bênção ainda. Então fica tranquilo, se você não está vendo o mover e o agir de Deus ainda, fica tranquilo. Se parece que você está orando e não está ouvindo a voz do Espírito Santo, fica tranquilo. Deus está tratando o seu coração. A gente é imediatista, a gente quer a resposta no tempo certo, na hora certa. A gente quer que nem um WhatsApp, mandei, o cara recebeu. E o que eu mais odeio do WhatsApp, gente, eu tenho um problema com o WhatsApp, tá? Você vai ver que se você mandar uma mensagem, eu vou demorar no mínimo umas 2 horas. No mínimo, quando não demora uns 3 dias para te responder. Entendeu? Gente, eu não gosto de WhatsApp. Vou ser bem sincero para você. Vou abrir meu coração para vocês aqui, já que a gente está na mesa aqui, né? E eu tô falando de cura na mesa. Irmãos, não gosto. Porque a gente é imediatista, a gente quer que as coisas aconteçam rápido. E não é assim as coisas com Deus. Se a resposta, minha irmã, não chegou ainda, espera. Tá bom? Se não chegou ainda, espera. Vai chegar. Entende? Se aquilo que você está pedindo não aconteceu ainda, espera. Se você não está ouvindo, para de cortar o dízimo. Aí o cara começa... Sabe que nem os católicos fazem? Põe o santo de costa, de cabeça para baixo no copo d'água. A gente quer fazer isso com Deus. Não, eu vou tirar o dízimo, porque Deus não está me abençoando. Vou tirar o dízimo. Para de ir na igreja. Quem perde é você. Então não sai do caminho, não sai da presença de Deus. Amém? Nem sempre o silêncio de Deus quer dizer que você está errado, mas às vezes é necessário que os seus olhos estejam fechados para que se cumpra em você a vontade de Deus. Isso é mistério de Deus, viu, minha irmã? Deus está dizendo para você, espera. Acalma o seu coração, tenha fé. Sabe como você vai vencer o medo? Tendo fé. Amém? Quem entendeu aí? Fique em pé aí no seu lugar, que eu já terminei a mensagem. Todo mundo entendeu? Terminei a mensagem. Todo mundo entendeu? Amém? E nós vamos orar agora. Nós vamos levantar um clamor. Eu sei que você está esperando que eu chame aqui, faça aquela fila e unge você com óleo, tal. Eu não vou fazer isso não, sabe por quê? Porque você já aprendeu o caminho hoje. Você vai orar, amém?
eu quero que você comece a levantar a sua voz aí e fala assim, Senhor, comece a apresentar a sua vida para Ele. Se o bispo puder colocar uma canção aí, bispo, coloca aquela... Bispo, você consegue colocar aquela canção lá, aquela Quieta Minha Alma lá, bispo? Por favor, pode pôr você do YouTube mesmo. Coloca, eu queria que você levantasse a sua voz e começasse a orar para Deus. Começar a falar assim, Senhor, apresenta para Ele, como é que está o seu coração? Você está com medo? Você está angustiado? Está difícil de ver o caminho? Está difícil de entender a direção? Está difícil de ver aquele seu marido convertido? Está difícil de ver o seu filho tomar rumo na vida? Está difícil de ver aquela pessoa ser curada? Começa a orar aí, igreja, em nome de Jesus. Eu quero convidar, você vai orar. Você vai orar. Começa a clamar aí. Você não veio aqui a essa igreja à toa. Você não entrou aqui neste lugar agora à toa. Deus está derramando sobre a sua vida a cura que você precisa. Eu não creio que essa palavra ela veio por engano. Ela veio para você porque Deus quer curar o seu coração essa noite. Deus quer entregar para você. Começa a clamar e fala, Senhor, eu estou aqui, Pai, para pedir misericórdia. Começa a orar aí. Pede para Ele, fala assim, Senhor, eu estou assim, meu coração está assim. Começa a clamar a Ele, começa a pedir misericórdia. Começa a pedir para que Ele derrame sobre você, em nome de Jesus. Começa a clamar aí, começa a orar por aquilo que tem tirado paz do seu coração. Começa a orar por aquilo que talvez foi um trauma e te impede de ver o agir de Deus nesse lugar, na sua vida. Pede para Deus acalmar o seu coração, a sua mente. Começa a apresentar diante do Senhor as suas inseguranças, as suas incertezas, as suas preocupações em nome de Jesus. Começa a orar, igreja. Levanta a sua voz aí em nome de Jesus. Começa a clamar a Deus. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Oh, Senhor, vai liberando, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor. Vai liberando, Espírito Santo, a cura para o teu povo. Em nome de Jesus, meu Pai. Pai, vai fazendo com que o teu povo, Senhor, aqui, Senhor, desperte, Pai. Em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Pai, desperta o teu povo. Deus, tira o povo, Senhor, da ignorância. Pai, da cegueira espiritual. Tira o povo, Senhor, do falatório enganoso, Senhor, das preocupações erradas do dia a dia. Deus vai tirando o coração do povo, Senhor, a carnalidade que impede o povo de ver o Senhor, de agir conforme o Senhor quer que o povo haja, Pai. Pai, está aqui a tua igreja, Senhor. É a tua noiva, é o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, e todos que estão aqui, Senhor, ao sair daqui, Senhor, sejam, Senhor, impactados pelo Senhor, Pai, e que tenham a vitória das suas casas, dos seus lares, em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço, Senhor, que o teu povo possa, Senhor, receber do Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Pai, em nome de Jesus, leva esse povo a ter maturidade espiritual, leva esse povo a crescer, Deus, leva esse povo a tirar os olhos do físico, do natural, e esse povo vê que Jesus é quem manda na igreja, que Jesus é aquele que leva o povo a caminhar. Pai, em nome de Jesus, traga avivamento, Pai, traga despertamento espiritual, meu Pai, em nome de Jesus. Faz com que esse povo caminhe, Senhor. Caminhe em direção, Senhor. Direção do que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu dizer algo. Pode deixar bem baixinho, bispo. Não precisa tirar tão rápido assim, não. Puxa vida, tá um clima bom, né? Queria que você continue com os seus olhos fechados. Bispo, pode deixar bem baixinho, bispo, por favor. Eu queria fazer uma pergunta pra você aqui. Fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Não quero que ninguém de curioso fique com o olho aberto, não. Sabe, tem pessoas essa noite aqui que o Espírito Santo... Eu ia finalizar a mensagem, o Espírito Santo falou assim, faz o apelo. Fala do meu amor.
Eu queria perguntar para você, que talvez entrou aqui essa noite sem certeza e sem esperança. Quero perguntar para você essa noite aqui, queria fazer um desafio para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, que nunca orou, que nunca falou assim, Jesus, eu quero esse cuidado. Hoje à noite aqui você recebeu essa palavra, e você que está ouvindo na internet, você também pode aí em nome de Jesus falar no vídeo, aí comentar no vídeo, tá bom? Porque isso se estende para a internet também. Depois alguém vai entrar em contato com você, vai tentar pegar seu telefone aí para falar com você, vai orar com você. Mas eu quero perguntar para alguém que está aqui essa noite, que viu essa mensagem, que viu esse Deus cuidadoso, esse Deus que zela pelos seus filhos, esse Deus que cuida, que sara as feridas, que põe no colo e limpa o machucado, põe ali o band-aid no machucado, que traz que cura o ferimento. Às vezes essa noite você falou assim, eu queria esse Deus para mim, eu queria ter essa comunhão. Eu quero perguntar, existe alguém aqui essa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu queria que você levantasse as suas mãos, uma das suas mãos, para que eu possa orar por você. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Que gostaria de se sentar na mesa com Jesus? Que gostaria de ter a vida eterna? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele deu o único filho dele para morrer por você. Existe alguém aqui essa noite? Estenda a sua mão, levanta a sua mão. Eu queria orar com você. Tem alguém aqui? Gostaria que você levantasse a sua mão. Tem alguém aqui que queria tomar essa decisão de entregar a vida para Jesus e parar de caminhar, parar de deixar, né, que a vida te leve, ser guiado pela voz do Senhor? Tem alguém? Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Essa é a hora, eu não vou insistir, mas essa é a hora, esse é o momento. Tem alguém que gostaria que eu fizesse essa oração? Levanta a mão que eu gostaria de ver. Tem alguém? Tem alguém? Tem mais alguém? Eu sabia. Eu já sabia desde o início, viu? Quando eu te vi eu já sabia, viu? Quem mais? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus essa noite aqui? E fazer dele aquele que vai guiar você? Tem mais alguém? Aí eu preciso perguntar também, tem alguém aqui essa noite que gostaria de se reconciliar com Jesus? Que estava distante dos caminhos dele? Irmãos, essa é uma noite de festa, o Senhor está tratando, está curando, Jesus está salvando, está sarando o coração, Jesus está tirando o medo, Jesus está fechando o seu ouvido para fofoca, Jesus está tirando do seu olho a mentira. Tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar com Jesus? Tem alguém que gostaria de se reconciliar? Estava na igreja, andou meio fora, às vezes está na igreja, mas está mais fora do que dentro. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de se reconciliar com Jesus? Eu gostaria de... Fica com o seu olho fechado aí, em nome de Jesus. Eu queria te desafiar, você pode vir aqui na frente para me orar com você? Eu sei que você é tímido, eu já vi já. Vou pedir para você também que você vem. Você vai com ela? Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Se Ele não se esqueceu de ti, não, Ele nunca desistiu de ti. Espera em Deus, confia nele. Espera em Deus, descansa nele.
verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas Amém, igreja, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quero agradecer a igreja, a oportunidade. Temos mais a programação ainda, não vai embora não se cansa não. Mas eu vou passar a palavra agora. Deus abençoe a sua vida, viu? E ore por nós. Amanhã estamos voltando para Campo Grande. Ora para que ninguém bata no nosso carro, que a gente não sofra acidente, que a gente chegue bem em Campo Grande, irmãos. Eu quero nem só em Campo, não, na Viraí, porque agora eu moro um pouquinho mais longe, né? Tá bom? Obrigado, igreja. Deus abençoe você em nome de Jesus.